Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora pegar o nosso PET 2 e vamos para a última semana do nosso PET, que é a semana 6. Então vamos abri-lo agora na página 20 e vamos tratar o artigo de opinião. Esse artigo de opinião nós ouvimos muito falar no nosso PET 1, né? Então vamos relembrar e falar um pouquinho mais. O artigo de opinião ele é um texto predominantemente dissertativo argumentativo. Ou seja, ele tem como objetivo convencer o leitor do ponto de vista apresentado pelo autor. Ou seja, ele utiliza estratégias argumentativas para convencer quem está lendo aquele texto. Então, ele tem o ponto de vista dele e ele vai defender esse ponto de vista. É um gênero muito comum, então a gente vai encontrar, o artigo de opinião em jornais, em revistas, blogs. E na maioria das vezes, ele trata de um assunto bem relevante para a sociedade. O artigo de opinião ele tem características muito importantes, tais como títulos criativos e polêmicas, que buscam atrair os leitores. Ou seja, você está ali na revista ou num jornal, o que vai fazer você aguçar, a sua curiosidade para ler aquele texto vai ser o título. Geralmente ele está até bem maior, para chamar a atenção do leitor. Temas atuais de relevância para a sociedade, ele utiliza também uma linguagem simples e de acordo com a variedade padrão da língua portuguesa. A variedade padrão é aquela certinha, conforme a gramática normativa. Ele utiliza textos com argumentos, com o objetivo de persuadir o leitor. Então, o texto dissertativo argumentativo, não esqueçam disso. Vocês terão que usar argumentos para convencer quem está lendo o seu texto, quem está lendo ou um artigo. Textos desse gênero também devem ser assinados pelo autor e podem ser escritos tanto na primeira pessoa ou na terceira pessoa do discurso. Gente, quem for fazer o Enem, eu aconselho utilizar a terceira pessoa. Qual que é a terceira pessoa? São os verbos, como se tivesse o ele. Então, ao invés de colocar assim, eu penso, você pode colocar a sociedade pensa, o Brasil, o povo brasileiro, porque o texto fica mais impessoal. Então, qual é a estrutura? A estrutura do artigo de opinião, ela tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, na introdução, deve haver a apresentação do tema. Então, ali você vai colocar o assunto que você vai tratar, o assunto principal de que o texto tratará. E também na introdução, você vai colocar a tese. A tese, ela consiste no posicionamento do autor sobre aquele tema que ele está discutindo. Então, a tese, ele vai colocar ali o ponto de vista dele. E depois ele vai defender esse ponto de vista. Mas na introdução ele só vai lançar ali o posicionamento do autor. No desenvolvimento, o autor deve discorrer sobre aquilo que ele se posicionou na tese. Ou seja, ele vai começar a argumentar aquela ideia que ele jogou lá na introdução. Neste momento do texto, o autor deverá formular argumentos que irão convencer o leitor de que sua posição é a correta. E na conclusão, a gente pode colocar de duas formas. O autor pode fazer uma síntese do desenvolvimento do texto e, em seguida, reiterar a tese, ou seja, a opinião dele, e agora ela já vai estar comprovada pelos argumentos. Ou ele pode oferecer ao leitor uma proposta de solução para aqueles problemas discutidos. Gente, e não esquecer, colocar o título. No PET 1, eu recebi alguns exercícios sem título. O título ele não precisa entregar o assunto tão explicitamente, mas ele deve estar relacionado com o texto e tem que ser bem criativo. Então é isso. Essa estrutura pode facilitar a organização da escrita do autor, além de ajudar o leitor a compreender melhor aquilo que está lendo. Então, até mais!